Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com Liz. E hoje a conversa é sobre saúde mental. Como desenvolver segurança, sentimento de realização na vida, construir felicidade. É claro que esse assunto ele é muito vasto. Saúde mental é uma coisa muito grande. Mas o que eu mais quero é que quando vocês terminarem de ouvir isso aqui, possam pensar de alguma forma diferente do que vocês já pensavam até hoje sobre saúde mental. Meu objetivo é que a gente estude juntinhos aqui, que a gente bata um papo, converse sobre coisas que em geral nem são comentadas, sabe? Não se vê relevância e que na verdade faz toda a diferença. Então, se vocês estão dispostos a isso, vai pegando aí sua xicarazinha de chá. Se você ainda não gosta de chá, e a gente vai conversar sobre isso, vai tomando seu cafezinho, ou então vai fazendo aí o que você precisa fazer, mas fica prestando atenção. Saúde mental. Em geral, as pessoas quando começam a falar de saúde mental já falam de doenças mentais. Então, essa é a primeira diferença desse papo da gente aqui. Eu não vou falar de doenças mentais. Sabe por quê? Porque é até fácil a gente falar de doença mental. Basta você entrar na internet e colocar lá a lista de doenças mentais. Você vai encontrar fácil. Então, a gente tem bipolaridade, a gente pode ter esquizofrenia, a gente pode ter depressão, pode ter um monte de coisas. Então, essa é a primeira diferença da gente. Aqui eu quero me concentrar em saúde mental, na parte boa, positiva. Isso já é uma coisa diferente, sabe? Mas antes eu preciso dizer que é muito legal a gente ter nome para as coisas hoje. E esses diagnósticos que a gente consegue fazer, eles não são em vão. É uma coisa muito bacana, tá? A ciência traz para a gente isso, dá nomes para as coisas. Por outro lado, é muito importante para construir saúde mental a gente não cair num engano. Porque a gente fica falando assim, hoje em dia existe muita ansiedade. Não, porque a depressão é uma coisa muito comum. Gente, a notícia que eu tenho para dar e que influencia muito na construção da nossa saúde é saber que isso não é de agora. Ó, o ser humano, ele tem mais ou menos 200 mil anos. Assim, desse jeitinho que a gente é aqui agora, tá? Com essa inteligência, essa capacidade cognitiva, 200 mil anos. De 5 mil anos para cá, a gente conseguiu dominar a técnicas que garantiram qualidade de vida, como a agricultura. E aí a gente consegue, através disso, uma maior estabilidade. Ou seja, eu passei 195 mil anos sem esse controle, mas sendo esses mesmos seres, lidando com muito mais imprevisibilidade, e eu, depois de 5 mil anos para cá, eu consigo essa estabilidade, conseguindo produzir mais alimentos, não é? Entender mais como é que o tempo funciona, a temperatura. Nossa, isso foi uma grande revolução. Eu consigo, assim, me assentar. Sabe como é? O ser humano conseguiu essa estabilidade. Agora, você quer dizer para mim que durante todo aquele período em que eu tinha que lidar com toda essa inconstância de produção de alimentos, lidar com bicho grande, ainda ter que lidar com as guerras, você acha que não existia ansiedade porque as pessoas não se frustravam, ou não tinham o sentimento, ou não tinham depressão? Não. Mesmo de 5 mil anos para cá, 5 mil anos, com a gente já sabendo como produzir uma comidinha, como estocar essa comidinha, você acha que a gente não lidava com a morte de um bebê, a morte de crianças, com a guerra, e acha que isso não causava estresse, ansiedade, depressão e estresse pós-traumático? Não, gente, olha, preciso dizer a você que todos esses diagnósticos foram ficando mais comuns de serem feitos depois da Segunda Guerra Mundial. Aí de lá para cá, até mesmo na Primeira Guerra Mundial, a gente já tinha uma noção, porque era muita gente ao mesmo tempo, em um momento em que havia uma condição de comunicação maior, então a gente começou a prestar atenção. E também a ciência já se desenvolvia mais. Entenderam? Então,
sentimento de frustração, angústia, tristeza, raiva, infelicidade, depressão sempre existiu. E aí é quando eu trago uma informação que choca algumas pessoas. O mundo está melhor. Está. E não dá para ficar falando assim nos últimos anos. A gente tem que ter um pouco mais de precisão, né? Ciência é isso, traz a precisão. De 200 anos para cá, o mundo está melhor. A gente tem menos mortes de crianças por fome. A gente tem mais alfabetização de mulheres. A gente tem a renda per capita de muitos países, mesmo aqueles que muito pobres, muito mais elevados dos últimos 200 anos. Tem guerra, tem fome, tem morte, tem violência? Tem, mas numa quantidade muito menor. E o que é mais bacana, dos últimos 30 anos para cá, a gente tem nome para coisas que nem tinham nome, como assédio. Algumas coisas que eram consideradas tão normais, hoje são tratadas como violência. O mundo está melhor. Sabe o que acontece com as pessoas que estão falando assim: ai, a sociedade está muito doente, nossa, é muita violência, nossa, o mundo está pior, não, as coisas não melhoraram. Gente, eu vou falar uma coisa que é muito importante para a construção de saúde mental, tá? A questão é que a gente está tendo mais condições de pensar sobre o que nos faz feliz, o que eu quero para minha vida e o que eu não quero. Então eu estou conseguindo falar mais e melhor de grandes questões existenciais. Aliás, questões existenciais já são discutidas há milhares de anos. A gente tem grandes filósofos, a gente já tem muita gente falando disso. Para e presta atenção se todas aquelas pessoas incríveis, com todas as suas escolas incríveis, se essas pessoas tinham que viver na sobrevivência. Apenas na sobrevivência. Com certeza, os grandes intelectuais, pensadores, filósofos e também aquelas outras pessoas que tinham a oportunidade de questionar essas perguntas que são inerentes à existência humana, essas perguntas mais profundas, com certeza elas não estavam ali com fome, com medo, no meio de uma guerra, sendo atacada por um animal. Não, elas tinham determinadas condições. Condições essas que a gente está tendo muito hoje, graças a Deus. Então, o grande lance aqui desses pensamentos muito negativos sobre a nossa sociedade tem a ver com a gente responder sobre o que eu faço para ser feliz. Como é que eu vou lidar melhor com as minhas frustrações? E aí é onde entra a parte mais legal que eu adoro, que esse é o meu objetivo aqui com os nossos encontros, é fazer essa interseção entre a sabedoria antiga e a ciência moderna. Saúde mental, que envolve uma série de coisas, faz, em primeiro lugar, a gente pensar sobre uns pontos bem específicos. Estresse. O que é estresse? Isso dá um chacunlis inteirinho, porque a gente vai entender o que é, como isso é bom, que na verdade o grande problema é quando os elementos estressores continuam muito intensos. Mas como é que eu faço para lidar com o estresse? Quer ver outra coisa? Como a minha criança, como nós aprendemos a sobreviver nos nossos primeiros anos. Como é que a nossa infância e o que a gente viu nessa infância faz a gente pensar automaticamente até hoje. Terceiro ponto. Como é que eu entendo sobre os meus sentimentos? O que é que eu digo que quero sentir? Isso tudo, gente, tem a ver com construção de saúde mental. E tem um ponto específico que vai dar um outro podcast sensacional, que é o ambiente. O que é que o ambiente, como eu me coloco nesse ambiente, é basicamente o quanto eu sou bagunceiro, ou bagunceira, entendeu? Ou o quanto eu estou submetida à bagunça de outras pessoas, ou outros ambientes, enfim, isso aí também é um outro tema que a gente vai estudar e olha, tem coisa bem legal
pequena, simples e rápida para a gente fazer, que já muda os nossos humores, nossos estados emocionais e, consequentemente, nossa saúde mental. Calma que a gente está chegando naquilo que eu prometi, né? A gente vai terminar de ouvir esse episódio aqui e vai sair com coisas palpáveis na vida da gente para nos ajudar mesmo a construir uma saúde mental. Basicamente, voltando a alguns conceitos. Deixa eu falar um negócio sobre conceitos, né? O cérebro é um instrumento importantíssimo na construção de qualquer coisa na vida da gente, qualquer objetivo. É óbvio, você vai ajudar, vai usar o seu cérebro. E tem um negócio que o cérebro gosta, hein? O cérebro gosta de informação fácil, clara e precisa. O cérebro não gosta de negócio difícil, não. Tá bom? Você tem que pegar qualquer coisa que seja muito complexa, mas tem que transformar em algo muito fácil. Aliás, a gente tem um episódio que fala sobre metáforas. Nossa, a linguagem mais preciosa e que o cérebro mais gosta. Metáfora. Mas depois vocês assistem isso, tá? Voltando, vamos para uma definição porque cérebro gosta disso. Saúde mental é a relação entre a sua cognição e as suas emoções. Ó, presta atenção. As suas emoções. Geralmente a gente fala em saúde mental e saúde emocional, mas eu acho que é muito redutor, sabe? Reduz muito. Porque, escuta só, as emoções, elas nascem no corpo. A nossa cognição e os nossos pensamentos nascem na nossa mente, sabe? Quando eu junto essas duas coisas, eu tenho as emoções e os pensamentos gerando sentimentos. A gente tem as sensações, os sentimentos. São os sentimentos que movem tudo. É pelos sentimentos que você faz alguma coisa ou você deixa de fazer alguma outra. Já estou começando a entregar para vocês informações que vão te ajudar a tomar atitudes, ações, para realmente mudar qualquer coisa que vocês estejam aí querendo mudar, né? Ter melhores resultados. Afinal de contas, é isso que é a vida. Tudo que acontece na vida da gente é só resultado. E a gente pode mudar esses resultados, tá? Isso é bem importante. Vamos lá. Onde é que a ciência moderna e a sabedoria se encontram? É quando elas informam para a gente, ensinam para a gente que o corpo e a mente não estão separados. Se você quer criar saúde mental de um jeito muito mais proativo, mais rápido, mais fácil, independente de quais sejam os sintomas e as doenças que vocês estão apresentando, ou mesmo se vocês querem somente melhorar esse resultado, precisa entender que não há separação entre a mente, os seus pensamentos e as suas emoções que são geradas no seu corpo. Gente, nosso corpo e nossa mente são um só. Eles não estão separados. Quem quer cuidar de saúde mental tem que entender isso. Todos os nossos pensamentos, todos os conceitos, todas as nossas crenças, todos os nossos valores, tudo que foi criado veio da nossa mente. Depende de nossas experiências com as figuras de autoridade da nossa vida, né? Papai, mamãe, os avós, tios, os professores. Depende dos ambientes, depende da cidade onde você viveu, da cultura, né? Da religião na qual você cresceu, depende de tudo isso. E isso gera nossas ideias, nossos pensamentos. Enquanto que a maneira como o meu corpo está funcionando, os hormônios são liberados, aquilo que eu comi, a quantidade de sono que eu tive, a quantidade de exercício que eu faço ou que eu não faço, influencia no meu cérebro, especificamente no meu cérebro límbico, que é onde a gente gerencia as nossas emoções. Medo, raiva, tristeza, euforia, frustração e repúdio. Repúdio, sabe? Nojo. Essas emoções, elas nascem no nosso corpo. E aí eu junto as emoções
com os nossos pensamentos e eu tenho os nossos sentimentos. E são os nossos sentimentos que nos fazem mover. São as sensações que eu estou gerando que fazem a gente fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, já percebeu? As nossas sensações, os nossos sentimentos têm um lado inconsciente. Tem um lado em que a gente acredita que não tem como controlar. E tem um outro lado que a gente tem como controlar, porque diz respeito ao nosso corpo. E aí vem uma sabedoria antiga incrível, com técnicas, literalmente instruções para você ir tocando nos botõezinhos mágicos e conseguir mudar humor, mudar estado emocional. A grande sabedoria védica trouxe para a gente yoga. Através de técnicas onde você pode cair num estado meditativo e dessa forma você ir transformando a sua capacidade de se auto-observar e também de dizer o que você quer sentir. Saúde emocional passa por essa questão importantíssima. O que eu quero que aconteça na minha vida? A gente pensa que é isso, mas na verdade o segredo é dizer o que eu quero sentir na minha vida, com relação a isso, com relação àquilo, com relação à minha vida afetiva, com relação à minha vida profissional, com relação à minha vida financeira, com relação à minha vida social. O que eu quero sentir? Quando eu começo, quando eu consigo falar sobre isso, aí a gente realmente está começando a cuidar da nossa vida emocional, da nossa saúde emocional. Instrumento sensacional para a construção da saúde mental: terapia. E aí eu vou fazer uma grande observação que vem da minha experiência, que vem de pesquisas, né, de vendo grandes mentes falando de resultados. Terapia. Terapia é uma coisa incrível. Sinceramente, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo. Na verdade, o ser humano sempre fez terapia. Só que antes ele fazia com a comadre, com o irmão mais velho, sei lá, com o avô, fazia dessa forma. Como hoje a gente tem mais nomes, lembra do que eu disse? Quando a gente tem mais diagnósticos, a gente tem mais tempo também, uma situação de sobrevivência que nos permite ir mais profundo nas questões humanas. Então, a gente tem aí a necessidade de pessoas que estudaram mais para isso. E tem muita gente boa. A grande observação que eu faço, tanto para colegas como para meus alunos, né, pacientes, é que a gente tenha o cuidado de que a terapia não se transforme em uma coisa diferente. Vamos lá. No processo terapêutico, a gente tem sempre o acolhimento. A gente tem aquele momento da ouvida, de acolher mesmo. Qual é o perigo? Cair no muro das lamentações. É a gente ficar sempre indo para a terapia para contar o tempo inteiro o quanto tanta coisa de ruim ou o que fizeram com a gente. Esse é o momento em que a gente precisa da ajuda do terapeuta para justamente analisar qual é o meu papel nisso, como de fato eu quero, quanto que eu fico, quanto que eu me submeto. Depois vem a fase do aconselhamento. Tem processos terapêuticos que não tem, mas a grande maioria hoje tem o aconselhamento. E aí é onde a gente pode ajudar o paciente a tomar alguma atitude, né? E a gente precisa, nesse momento, ter cuidado também, porque muitas vezes o paciente faz a gente consultor. Ah, é bem legal quando a gente procura conversar com o paciente assim, como será que eu posso falar melhor para essa pessoa? Como é que eu posso dizer as coisas? O cuidado é não virar consultor, né? É ficar sempre querendo fórmulas específicas para falar com determinado tipo de situação. Como é que eu falo com o meu chefe? Como eu falo com o meu subalterno? Como é que eu falo com isso? E a terapia virar só isso. Isso é um grande cuidado que a gente tem que ter. Devagarzinho, a gente supre a necessidade do paciente, mas depois a gente chama ele para qual é a sua atitude, como é que você pode realmente se colocar, escolher situações, tomar decisões na vida para estar cada vez mais colocado
naquilo que realmente você quer ficar sentindo. E também existem outras coisas que, ao redor de todas essas relações interpessoais, influenciam o nosso comportamento e a nossa tomada de ação, que aí eu já falei, né? O ambiente, por exemplo. Bom, basicamente eu quero dizer que é muito eficiente, na minha opinião, e de grandes nomes, que a gente possa fazer uma psicoeducação. Porque, de verdade, a nossa criança teve um determinado tipo de educação, foi gerado nela instruções, crenças, sabe, formas, repetições, criamos conexões neurais que a gente vai levando para o resto da vida. E é por isso que a gente faz de tudo para se colocar nas mesmas situações sem a gente nem perceber que está fazendo isso. Eu acho que a psicoeducação é fundamental. Coisas tão simples como a minha relação com o meu ambiente, eu toco muito nesse ponto, a gente vai ter um bate-papo específico para isso, mas assim, a maneira como eu estou, por exemplo, escolhendo deixar a minha casa, deixar o meu quarto, meu ambiente de trabalho, e também a influência dos lugares que eu frequento, qual o impacto que isso causa em mim. Isso é bem importante. Então, e isso, gente, vai interferir no funcionamento do seu cérebro. Mas tem outras coisas como a maneira como eu cuido desse corpo. Sim, sabe por quê? Tudo, não há separação. Não há separação. Seu corpo e sua mente são uma coisa só. Quando você desenvolve um sentimento, o seu corpo se modifica. Se você fica muito alegre, seus braços ficam mais abertos, seu peito fica mais aberto, você respira com mais calma. Quando você está assim muito eufórico, seja com muita alegria, seja lá como for, seu batimento cardíaco aumenta. Quando você está com medo, você também tem um batimento acelerado, mas você se encolhe mais, você fica mais rígido. E aí a ciência que explica tudo isso para a gente, como existe esse intercâmbio de informações, a sabedoria antiga já dizia isso para a gente. Se você começa a desenvolver técnicas de meditação, sabe? Se você começa a desenvolver a prática do yoga, você vai fazer exatamente o contrário. É um jeito. O que é que você vai fazer? Você vai usar a sua fisiologia para te lembrar de sensações que você teve, de emoções positivas. E você começa a mudar. Então, bora lá. No final das contas, eu quero dizer, façam terapia, claro, façam uma psicoeducação, não é? Entendam o que é que vocês estão fazendo, que estão te levando sempre para aqueles mesmos lugares, aquelas mesmas sensações que vocês sentiram na infância. Façam questionamentos sobre esse tipo de coisa. Isso é autoconhecimento. Parar para perguntar. Nossa, quando eu era criança, como é que minhas figuras de autoridade me ensinaram a reagir diante da frustração? Como é que eu, quando criança, essas figuras de autoridade me ensinaram a reagir diante de um desafio, de uma dificuldade? Como é que na minha criança, como é que na minha infância, essas figuras de autoridade me ajudaram a reagir com a, a questão social? Como é que é? Eu era sempre o centro das atenções? Eu não era centro das atenções nunca? Enfim, isso realmente é terapia que vai ajudar a gente. Essa é uma parte do processo de construção de saúde mental. Mas a outra parte, gente, é considerar o corpo. A gente grava no nosso corpo todas as reações das emoções que a gente viveu. E a gente precisa lembrar das reações positivas do corpo para trazer as emoções positivas, para deixar a gente mais desbloqueado
para fazer as melhores escolhas. Estão entendendo isso? Então, no final desse bate-papo, eu quero dizer a vocês: estudem, sintam, percebam saúde mental, não através do diagnóstico apenas. Deixa o diagnóstico para os especialistas fazerem. Tem estratégia, sim, tem, é bacana. Foquem nas sensações, no que você quer sentir. Quer sentir segurança? Qual seria a estratégia? Quais são os hábitos? Como é o formato? E olha, tem muita coisa. Criação de rotina, sono. Se você não cuida do seu sono, não tem como ter saúde mental. Ambiente, trabalhar o corpo, modificar a sua alimentação. Bem, meus queridos, eu espero que essa conversa que a gente teve aqui possa ter inspirado vocês, possa ter dado um norte para vocês, possa até ter explicado para vocês por que algumas pessoas que estão ajudando vocês a tratar da sua saúde mental estejam colocando para vocês essas tarefinhas. Busquem ajuda, pratiquem yoga e entrem cada vez mais em estados meditativos.